Nem em uma realidade paralela alguém iria me parar e falar que um dia eu iria concordar com Danilo Gentili, mas isso aconteceu. A Juliana Oliveira, ela se pronunciou e falou sobre o processo de estupro contra o Otávio Mesquita. E assim que a cena aconteceu, ela contou pro Danilo o que aconteceu, como ela se sentiu, ela contou pro diretor. Eles sabiam o que aconteceu e como ela se sentiu. O Danilo Gentili se pronunciou sobre o caso da Juliana e do Otávio Mesquita, e ele desmentiu tudo que a Juliana disse sobre ele. Acho que a Juliana enterrou a carreira dela agora. Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai falar do caso Danilo Gentili, Juliana e Otávio Mesquita. Gente, a ex-assistente de palco do De Noite com Danilo Gentili moveu uma ação contra o apresentador Otávio Mesquita por tentativa de importunação e foi acatado. E várias coisas foram acontecendo, né? E acabou que ela foi se pronunciar em cima de tudo isso que estava acontecendo depois que o processo foi acatado. E o Otávio Mesquita chamou esse processo de insano e maluquice, que aconteceu alguns anos atrás. Ela acabou falando algumas coisas que propagaram e forçaram Danilo Gentili, que nada tinha a ver com o processo, a também se pronunciar, mostrando alguns recibos que, apesar de ajudar a Juliana em algumas coisas, também a atrapalhou. A gente vai contar pra vocês que estão confusos o que aconteceu, e a gente também vai reagir a muita coisa. Gente, só ontem o Danilo Gentili postou um vídeo de 50 minutos online. A gente não vai reagir a 50 minutos porque a gente não é louco. Mas, olha, valorizem o esforço das Natis, porque a Isadora, que tá editando esse vídeo, ela assistiu aos 50 minutos e ela pegou cada parte importante pra você ficar ciente de tudo que tá acontecendo nessa história louca que tá, tipo, quebrando a internet. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo aqui. Mais pessoas. Sim, gente, vai seguir a gente também nas redes sociais pra gente ter esse contato mais próximo. Se você fica só que você perde muita coisa, você já sabe disso. Bom, gente, a gente tá acompanhando aí já tem um tempo o caso da Juliana, que é ex-assistente de palco do De Noite, que tá processando o Otávio Mesquita por importunação. O ocorrido foi em 2016, durante um episódio do The Noite, em que tinha sido acordado que o Otávio Mesquita ia aparecer no palco, descendo meio que preso numa corda de cabeça pra baixo, vestido de Batman. Gente, mas olha, sinceramente, eu só queria dizer assim, um OBS, a TV brasileira precisa de roteiristas melhores. Quem que aprovou essa ideia desse lookinho horroroso de Batman? Desse senhor, sinceramente, off topic aqui, fora do assunto. E você que é velho de guerra já sabe que nesse canal, quando a gente fala de lookinho, a gente fala de Insider. A Insider é uma loja de roupas maravilhosas que você entra e pode comprar vários tipos de roupa diferentes que cabem no seu dia a dia. É maravilhoso chegar em casa, gente. A gente tá com Insider e a gente acabou de chegar na rua e a gente simplesmente vai jogar isso aqui ali naquele ciclozinho de 15 minutos da lavadora e a gente não vai precisar preocupar porque vai estar simplesmente maravilhoso. No dia seguinte nós vamos estender no varal, não temos que preocupar se vai agarrar o cheiro debaixo do braço, aquele cheiro de perfume de rua. Se você vai precisar passar, porque a tecnologia das t-shirts da Insider facilitam a vida de todos nós brasileiros aí que temos a vida adulta ativa. É incrível. Exatamente. E eles ainda se preocupam com a diversidade de corpos que a gente tem no Brasil, tá? Se você entrar lá na loja, você vai ver que eles têm tamanhos que vão do P até o XGG, gente. Eles pensam na diversidade não só em estilos de roupas, mas também dos nossos corpos. Eles também pensam no meio ambiente, tá? Porque todo o material que é usado nas roupinhas da Insider é de material de reflorestamento, porque a gente sabe, né, gente? A gente tá vendo aí o tanto que a gente tem que se preocupar com o meio ambiente, com o clima, com o nosso planeta que é só um. E a Insider é uma empresa que é eco-friendly e isso é incrível. E eles não gostam só da gente, eles também gostam dos nossos seguidores. Eles estão comemorando esse mês 8 anos de Insider e eles prepararam um cupom maravilhoso pra vocês. Entra aqui no link na descrição, usa o nosso cupom que vocês vão ganhar 15% de desconto. E acumulado com os descontos do site, você pode chegar até a 30%, tá? Não perca essa oportunidade, vai fazer suas comprinhas. Eu amo ser família Insider de verdade, gente. Eu sempre falo com todos vocês. Calcinha, sutiã, roupa de baixo, roupa de banho da Insider é incrível. Roupa de frio, roupa de sair. Olha, eles estão também com umas saias. É tudo maravilhoso. Vocês vão amar se vocês usarem o nosso cupom. Fala pra gente. Agora, saindo de Insider pra um lookinho horroroso, tirando isso, gente, vamos contar o que realmente aconteceu quando ele estava descendo ali com a corda e o lookinho de Batman. Era pra Juliana chegar, o que tinha sido ensaiado ela ia chegar, ela ia tirar ele, virar ele e tirar ele da corda. Só que nesse momento ele começa a tocar o corpo dela de várias formas inapropriadas, achando que ele tava sendo muito engraçadão, entendeu? Sendo extremamente inconveniente. E aí, naquele momento, já dá pra ver pelo vídeo que ela está extremamente desconfortável. E ela, depois de muitos anos, resolveu finalmente abrir um processo contra o Otávio Mesquita no ano passado. Mas o babado todo foi o que aconteceu durante esse meio tempo, tá, gente? Entre 2016 e 2025, o que levou ela a demorar tanto tempo assim? Bom, a Juliana, ela
ela se pronunciou, porque depois que ela fez essa sua denúncia, muitas pessoas tinham essa exata mesma pergunta: por que você demorou quase 10 anos pra vir fazer a sua denúncia, né, na justiça contra um cara que importunou você sexualmente? Ela veio e ela fez um vídeo nas suas redes sociais explicando tudo o que aconteceu e contando o seu lado da história, contando que sim, ela tentou falar antes, só que ninguém teria ajudado ela. Vamos assistir aqui o que aconteceu pra vocês ficarem por dentro de tudo. Não sei se vocês estão acompanhando, mas hoje Juliana Oliveira, ela se pronunciou e falou sobre o processo de contra o Otávio Mesquita. Quem não tem acompanhado, alguns meses atrás saiu a notícia de que a Juliana estava processando o Otávio Mesquita por abuso. A cena gravada no De Noite do Danilo Gentili, em 2016. Esse vídeo foi ao ar em 2016 e voltou a repercutir agora, por conta do processo e tal. Depois disso ter vazado, Juliana, ela foi muito atacada e até então ela não tinha se pronunciado sobre tudo isso. As pessoas começaram a pegar vários cortes assim dela durante o De Noite, enfim. Não tava entendendo o porquê que ela só denunciou ele agora. Então postou esse vídeo e detalha não só apenas o ocorrido, mas também como a emissora tratou o caso dela. Que em 2024, quando ela saiu no De Noite, ela procurou a cúmplice do SBT. Feitas várias reuniões, ela contou tudo o que tinha acontecido. A promessa que eles fizeram pra ela é que seria investigado e seria em sigilo. Ela continuou trabalhando normalmente na emissora, porém não estava mais no De Noite. Entanto, em fevereiro de 2024, ela foi o quê? Desligada do SBT. Ao questionar o andamento da denúncia, eles falaram pra ela: Juliana, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Fala no final do pronunciamento, muito chateada, que ela fez uma denúncia pra uma empresa comandada por mulheres e nem elas quiseram ouvir ela. Ela então foi procurar justiça com suas próprias mãos porque o SBT não fez nenhuma. O Otávio Mesquita, ele tá processando ela e tá pedindo uma indenização de 50 mil. E ele também alega que ela só estaria fazendo isso porque ela foi demitida. A cena teria sim sido combinada com a Juliana. É uma acusação caluniosa e absurda, até porque a família dele estava na plateia. Oi gente, eu sou a Juliana Oliveira e eu vim aqui falar sobre esse vídeo de 2016 com o Otávio Mesquita. Estão usando muitos vídeos de alguns artistas que foram no De Noite e em determinado momento eu fazia o papel de fã e muitas vezes fã histérica. Tem um vídeo que tá vindo à tona, por exemplo, do Luan Santana, que eu agarro ele no meio da entrevista e chegam 2 seguranças pra me tirar de cima dele. Gente, aquilo era roteiro. Esses 2 seguranças eram atores. Tava combinado que o Otávio Mesquita ia descer de ponta cabeça e eu ia ajudar o Danilo a desvirar ele e na sequência eu ia tirar o equipamento de segurança dele. Ponto. Ensaiamos. Foi tudo ok. Só que na hora de ir valendo, é o que vocês viram. Esse cara, ele andou falando aí na internet que aquilo foi uma brincadeira combinada. Combinada com quem, Otávio Mesquita? Ah, Juliana, mas por que você não reclamou no dia? Quem disse que eu não reclamei? Eu reclamei sim, com Danilo Gentili e com o meu diretor, com a minha produção. Eu falei que esse cara tinha passado do ponto, que ele passou a mão em todo o meu corpo. Uma forma que eles acharam para me blindar foi que a partir daquele dia o Otávio não seria mais convidado para entrevista no De Noite. Ele nunca mais foi dar entrevista, mas não quer dizer que ele não invadia o De Noite. E aí a produção fazia o quê? Me escondia no banheiro. Otávio Mesquita invadiu o De Noite e eu era trancada no banheiro como se a errada fosse eu. Eu fui começar a entender de fato o que aconteceu comigo em 2020. Quando eu vi o Danilo defendendo a Dani Calabresa do Márcio Smelling na internet. Eu falei assim, caramba, mano. Ô Danilo, aconteceu debaixo do seu nariz e você não fez nada? Eu tenho que ser branca, rica, eu tenho que ser o quê pra você me defender? A sua comoção é seletiva? Como é que é? Ali eu acho que ele entendeu a gravidade. Ali o diretor eu acho que entendeu a gravidade. E eles ainda me ofereceram de denunciar o Otávio na empresa. Só que eu falei assim, eu não vou denunciar esse cara. Eu tinha medo de denunciar esse cara e perder o emprego. Então assim, aqui a gente consegue ver o relato dela. Ela fez um relato bem grande, tá, gente? A gente condensou aqui com as partes mais importantes que vou pra vocês entenderem essa história. Mas lá nas redes sociais dela o vídeo tem mais de 10 minutos. Mas basicamente é isso. Ela conta o que aconteceu, ela fala sobre a sua denúncia contra o Otávio Mesquita e sobre o Danilo Gentili e a equipe do De Noite não terem feito nada pra ajudá-la até 2020, quando ela resolveu dizer, e aí lá eles ofereceram uma certa ajuda, mas ela não quis. Só que aí foi o problema da Juliana. Ela tem todo o direito de expressar o que aconteceu com ela, porque tem foto, tem vídeo, tá gravado, a gente viu. Realmente passou do ponto. Só que aí, como ela deu a... Não é que deu a entender, ela deixou explícito na forma que ela pelo menos se pôs nas redes sociais no seu vídeo explicando todo o lado dela,
que aparentemente o De Noite e o Danilo Gentili pouco fizeram pra ajudá-la, o Danilo Gentili teve que vir se manifestar. E foi aí que as coisas aconteceram, porque apesar de ele ter fornecido provas de que talvez todo mundo concorde que uma importunação de fato aconteceu, ele também, mostrou por fatos e dados e várias provas de que talvez a Juliana não esteja com a razão nesse lugar de não ter sido ajudada de forma alguma. Vamos dar uma olhada no que o Danilo Gentili falou pra se defender e defender toda a direção do De Noite? A sequência de fatos é o seguinte, repetindo, vamos ser didático. 2016 tem a cena. Da onde eu tô? Eu tô vendo um movimento, tô vendo charopada, tô vendo uma palhaçada. Ele pega no meu... Eu não acho que ele me estuprou porque ele pegou no meu... Acho que ele achou que seria engraçado. Então, esse dia acontece isso. Otávio Mesquita pega no meu... Ele é inconveniente, ele passa a mão na Juliana. Da onde eu tô é uma palhaçada. Toco o jogo, chego no camarim. A Juliana... ela externiza que achou esse velho mala, achou que ele passou do ponto. Eu concordo, afinal, lembre, você pegou no meu também, eu falei, é verdade, vai tomar no cu esse velho. Então assim, pra mim tava tudo normal, mas se passam 4 anos e meio, a Calabresa faz uma denúncia. E só aí a Juliana aparece dizendo que agora ela percebeu que ela sofreu um crime. De todo modo, eu sou o líder de um programa videocasting. E se eu tô na trincheira com as pessoas, e as pessoas chegam e me trazem uma situação, eu pego um fuzil e eu vou junto. Porque é isso que eu entendo que um líder tem que fazer. E quando a Juliana veio, quase 5 anos depois, e me disse que sofreu um abuso, em nenhum momento eu questionei se aquilo foi um abuso ou não foi. O que eu falei é, nós estamos na trincheira, nós somos da mesma equipe. Vem comigo e eu vou denunciar ele na polícia. Eu vou mostrar o áudio. Ela diz, não quero que denunciem na polícia. Eu falo, então eu vou levar no compliance do SBT e nós vamos denunciar ele no RH do SBT. Porque ela me diz, não quero que denuncie no SBT. Então eu falo, então eu vou colocar o meu advogado à sua disposição. Você vai conversar com ele. E seja lá o que você quiser fazer, eu vou te dar suporte financeiro, jurídico, de apoio, porque nós somos uma equipe aqui. E se você se sentiu lesada, eu estou com você. Ela diz, eu não quero nada. Ela diz, eu não quero nada dele, eu só quero que ele não vá mais lá. E eu não sabia que eu tinha mágoa até eu ver todo mundo apoiando a Dani. Eu não sei que ligação foi essa, só que me deu um puta gatilho. Foi isso. Bom, eu acho o seguinte, a gente tem que ser prático, certo? O que a gente faz para resolver? Porque você não pode ficar magoada. O importante é que você fique bem e se sinta bem. Então a gente tem que tomar alguma atitude para isso, para essas coisas melhorarem. Mas a gente precisa fazer alguma coisa para você se sentir bem, para você se sentir que foi justiçada. Ô Juju, peraí, primeira coisa. Isso ainda te incomoda até hoje, a gente vai levar pra frente, tá? Eu não vou deixar isso passar, eu não vou deixar você achar que você não tem poder ou não tem voz, e muito mais que foi assediado, entendeu? A gente vai estar do seu lado, independente de quem seja o Otávio, independente disso. Mas eu não quero nada dele. O que pode acontecer se isso for na justiça? Ele me pedir desculpa em público? Não, mas calma, Juliana, calma. Alguma coisa você quer, justiça. A gente vai atrás de justiça. Ué, se ele fez isso e a gente entra na justiça, a gente compra uma briga, e se ele te pedir desculpa é pouco, entendeu? O Danilo, ele não sabia que... João, você falou exatamente a mesma coisa que eu falei pra ela, em particular no WhatsApp. É que vocês não tinham noção do que eu tinha passado, porque eu nunca falei. Nada, eu não reparei no que aconteceu. Foi muito bom eu saber que eu não tô sozinha. Vocês nunca souberam dessa minha mágoa, agora que vocês sabem. Sim, e porque todas as vezes que você falou comigo, você falou de uma forma muito do tipo que aquilo parecia banal, você só pegou bode do cara. Mas isso mexeu com você. Você entendeu? Mas isso realmente, agora você me falando, e eu fico assustado porque eu me sinto mal, porque eu não entendi a sua mensagem. Agora eu tô entendendo a sua mensagem. Porque eu nunca falei. Eu realmente não quero nada desse cara. Agora, se vocês puderem me ajudar, se quando ele for no programa, eu não precisar estar no estúdio... Juliana, mas isso aí, cara, primeiro nunca mais vai no programa. Ele nunca mais vai no programa. Mas eu acho que não pode parar por aí, Juliana, porque você ficar com uma cicatriz assim,
Não sei, eu acho que... Enfim, eu também não vou tirar o seu lugar de ação, foda, porque a ação tá na sua mão, eu tô aqui pra apoiar. Porém, o que você decidir, eu vou com você, entendeu? Se você quiser, no momento que você quiser, a hora que você quiser, se você achar que tem que mudar a medida, eu e o Danilo vamos estar do seu lado. Obrigada. Eu sei disso agora, disso agora. É que eu nunca me abri assim também, né? Vocês nunca também tinha entendido isso. Mas é muito delicado, porque assim, tem algumas coisas que a gente deveria pontuar sobre toda essa troca entre Danilo, equipe e Juliana. Primeiro, se você foi vítima de alguma coisa e você só se deu conta anos depois, tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente não foi feito pra operar no mundo desacreditando as pessoas. E às vezes a gente fica tão consternado e tão chocado com alguma coisa que a nossa primeira reação é suprimir mesmo. Às vezes a gente precisa de um gatilho externo mesmo pra gente perceber que aquilo fez tão mal pra gente, que aquilo foi de fato um crime que cometeram contra a gente. No caso da Juliana foi a questão da Dani Calabresa e tudo mais, foi isso que trouxe um gatilho pra ela perceber, tipo, eu fui naquele momento e eu quero fazer alguma coisa, entendeu? Já aconteceu comigo também, quando eu tinha 11 anos de idade, eu sofri importunação por um homem na rua, e eu lembro que o meu irmão viu e ele me ajudou, a gente correu do moço e tal, não era um homem só, mas eu lembro que eu demorei tipo assim uns 4, 5 anos pra contar pros meus pais, porque tinha vergonha, e isso eu era uma menina, entendeu, assim, e a gente tem essa vergonha pra sempre, assim, independente dela ser uma mulher adulta, né, crescida, mais velha na época. Então tem essa questão. A partir do momento que ela despertou pro fato que sim, eu sou uma vítima de importunação, aí ela buscou os meios que ela teve. Na hora ali, o que gatilhou ela pra, tipo, algo de errado não tava certo é o fato que as pessoas da equipe do The Noite prestaram apoio ali às supostas vítimas do Márcio Smelling, mas não a ela. De novo, eu entendo que às vezes, olhando de fora, as pessoas não entendessem totalmente o que estava acontecendo ali. Talvez até quem viu ao vivo não tenha se ligado, que primeiro, há 10 anos atrás, essa discussão tava bem menos avançada. E também, às vezes, no palco, gente, a TV brasileira, principalmente essas coisas de programa de variedade, é tão maluque, é tanta lelezice, é tanta maluquice. Já aconteceu cada coisa. Já aconteceu tanta coisa que a gente tá, tipo, tá acostumado com ver paniquete pelada, com ver sósia dos outros. Banheiro do Gugu. Banheiro do Gugu, ET Rodolfo, sabe, Sandália da Humildade. A gente tá acostumado com tanta coisa maluca que eu acho que a galera até pensa, gente, ela fez uma cara de cu ali, acho que ela não gostou muito não, mas às vezes é combinado, a gente nem sabe, porque a gente só entende que os bastidores da TV podem ser sombrios quando eles realmente, de fato, acontecem. O Carlos Raymond isso, o Zé Maia era aquilo, entendeu? Só que toda a questão da Juliana, que eu também acho que a gente não deve pressionar as vítimas de querer alguma coisa, porque às vezes dá medo, só de contar a nossa história já dá medo. E ter as pessoas ali, eles estavam fazendo o trabalho deles, eu não acho que eles foram incautos ou foram ruins, mas eu sei que, até porque ninguém sabe lidar com essa situação, porque a gente sempre opera, nós que somos seres humanos decentes, com poucos defeitos em comparação a essas pessoas, a gente sempre opera no fato de, tipo, eu não nasci pra entender a crise imediata, sabe? Como que eu me portaria imediatamente quando você é uma pessoa que eu me importo me fala sobre um crime? Você tá entendendo? Eu não sou treinada quanto a isso, eu não sou psiquiatra, eu não sou psicóloga, eu não sou uma pessoa que lida com vítimas de um certo tipo de crime todos os dias. E eles fizeram aquilo que eles acharam, só que a gente entende também que a gente tem que pontuar que a gente não pode pressionar as vítimas pra fazer nada que elas não se sintam confortáveis. O problema toda agora da parte da Juliana, da narrativa de hoje, pela qual o Danilo teve que vir se defender, é que ela deixou muito explícito de que não foi oferecido qualquer tipo de ajuda a ela. Exatamente. Esse que é o problema. Ela tem demorado 10 anos pra fazer a denúncia. Não gente, é problema. Não é nenhum problema. Não. A pessoa, igual a gente falou, pode demorar pra perceber. Ela pode demorar pra ter coragem de falar alguma coisa. Porque, às vezes a gente até suprime a memória. Exato, porque uma coisa foi assim, ela aconteceu em 2016. 2020 foi quando ela percebeu que algo tinha acontecido, algo que não tava certo, que era um crime. Só em 2024 que ela de fato teve coragem de ir pra justiça. Então foram vários passos que ela teve que chegar pra ela alcançar esse lugar de processar o Otávio Mesquita na justiça. Então, até aí, gente, é o tempo que ela teve que levar. A gente não tá questionando isso, as pessoas questionam, acho que ninguém tem que questionar isso. Agora, o problema todo da Juliana, que tá fazendo as pessoas ficarem contra ela e do lado do Danilo, é exatamente essa questão dela ter falado... Esse ruído na mensagem. Esse ruído na mensagem, que principalmente dela falar que, tipo, ela não teve nenhuma ajuda, ela não recebeu nenhuma ajuda por ela ser uma mulher preta e pobre. E não foi isso que aconteceu. Igual eu falei, pode ser que ali na hora ela se sentiu acuada, ela ficou com medo, é um homem muito mais poderoso que ela, é um homem que é mais poderoso até que o Danilo, sabe? É um homem que tem anos e anos e anos. A gente cresceu vendo Otávio Mesquita na TV, sabe? Eu entendo de onde vem o medo. Eu talvez teria muito medo, você também, todas as pessoas que eu conheço, sabe? E às vezes a gente também passa por tanta importunação na vida, não só
mas com pessoas mais velhas que não entendem o lugar delas no mundo atualmente, que até o Danilo falou, cara, eu não me senti importunado porque homem não dói na mesma coisa, igual, tipo, racismo reverso e gordofobia reversa, sabe? Tipo, enfim. Mas ele também, pô, não é legal, sabe? Eu sei que, tipo, vou dar um exemplo esdrúxulo aqui, sabe? Tipo, racismo é uma coisa realmente estrutural que machuca. Só que às vezes, me chamar de branquela azeda, vai doer em mim também, sabe? Tipo assim, só que não é a mesma coisa que uma pessoa sofre, mas ainda assim, na hora, apesar do Danilo não ter se sentido tão vitimizado quanto ela, até ele percebeu que não foi legal o que o cara fez. Que não é interessante você chamar os outros de Olivia Palito, mesmo que gordofobia seja muito pior. Vocês entendem? Tô dando exemplos esdrúxulos aqui de coisas que não tem a mesma simetria, mas só pra vocês entenderem que até na hora o Danilo também se sentiu incomodado. Só que dito isso, a gente já estabeleceu aqui que tudo bem ela procurar ajuda 10 anos depois, tudo bem ela ter ficado acuada, e tudo bem também eles terem pressionado um pouco e não, talvez, lidado com a situação da forma mais exímia possível que um profissional que lida com vítimas de importunação sexual e estúpida. Mas o problema de hoje ela falou que não foi oferecida ajuda. E foi. E é isso que o brasileiro tá pegando. E é nisso que a gente tem que... Não é pra atacar ninguém. Não. Mas se a gente for pegar alguma coisa que realmente, tipo assim, ó, vamos proteger um lado nesse momento, realmente é o lado do The Noite. Houve sim uma prestação de ajuda. Mas vamos continuar aqui na internet com alguns comentários e pessoas descrevendo mais coisas, porque a Juliana depois voltou a se pronunciar sobre todas essas coisas que estão acusando ela de ser mentirosa e tal. Bomba! Ju Oliveira rebate Danilo Gentili após ser chamada de mentirosa e ingrata. Me chama de mentirosa, de militante e que eu te dei facada nas costas. Não é bem por aí, não. Após aquele vídeo de 45 minutos do Danilo Gentili expondo a Ju Oliveira, mostrando o áudio, mostrando o print, a ex-assistente fez um vídeo rebatendo o apresentador. Ela não gostou muito de ser chamada de mentirosa e ingrata. No vídeo, ela diz que chegou a defender o Danilo Gentili na justiça várias vezes. Quer ver? Antes do meu pronunciamento eu estava sendo chamada de oportunista. Agora eu tô sendo chamada de ingrata. Danilo, você sabe que eu sempre tive gratidão pela oportunidade que você me deu. Eu sempre te defendi. Eu te defendi até no tribunal. Aí agora você vem na internet e me chama de mentirosa, de militante e que eu te dei facada nas costas. Não é bem por aí, não. Bom, e ela segue o vídeo explicando que aquele primeiro vídeo dela, ela diz que até 2020... o Danilo e o diretor do programa nada fizeram para defendê-la, mesmo ela já tendo falado sobre o assunto. Em 2020, quando aconteceu o caso da Dani Calabresa, aí que ela viu que o Danilo estava defendendo a Dani, ela pensou: por que o Danilo não me defendeu também? Porque eu sou uma mulher preta e pobre? Ele tá defendendo a Dani porque ela é uma mulher branca e rica? E aí que ela decide novamente levar o assunto ao Danilo, que cai a ficha dele junto com o diretor, associando já o caso da Dani Calabresa, e falou: pô, a mesma coisa aconteceu aqui na minha frente e eu nada fiz. Então é isso que ela rebate nesse vídeo. Ela garante que ela está certa e que o Danilo sabia do negócio antes de 2020, mas precisou quase de um chacoalhão da Dani Calabresa para aí sim cair a ficha dele do que o que havia acontecido com o Otávio Mesquita ali. E ela, de fato, se tratava de uma importunação, vocês sabem, né? E o Danilo encerra lá o vídeo dizendo que depois que virou militante, deu uma facada nas costas dele. A questão dela com o Danilo, eu pelo menos acho que a Ju foi um pouco ingrata assim com o Danilo, que apesar de ter demorado até de 2016 até 2020, que não ter feito nada, pelo menos em 2020 ele decidiu ajudar e colocou-se à disposição para fazer alguma coisa. Eu acho que quando ela cita ele no vídeo, rola um pouco de ingratidão ali por parte da história deles de fato, né? Agora, sobre a situação dela com o Otávio Mesquita, isso é uma outra história, tá? Apesar das histórias estarem sendo envolvidas, é uma outra situação. No caso dela com o Otávio, eu não invalido a dor dela, tá? Eu acho que se ela, uma mulher, se sentiu invadida, acha que um cara pegou nas partes íntimas dela, sem a autorização, e é que ela quer levar isso pra justiça, é um direito dela. As coisas estão ficando um pouco bagunçadas e sobrepostas. Então uma coisa que ele falou aqui que é muito interessante. Essa questão do Danilo Gentili com a Juliana, todo mundo já tomou um lado, querendo ou não, que a Juliana acabou falando uma coisa que aconteceu
de forma diferente, que não foi bem assim, que tem um outro lado dessa história, e que realmente foi falado de uma forma que deu a entender que a equipe do The Noite não tinha feito nada pra ajudá-la, quando na verdade eles fizeram tudo que eles podiam fazer ali. Houve sim um ruído na mensagem por parte dela e ela deveria reconhecer isso até pra ajudar o caso dela. Exatamente. Eu acho que ela deveria, segundo o pronunciamento, deveria ter reconhecido, gente. Ter reconhecido, recuado. Ó, gente, eu me expressei mal. Eu falei uma coisa, mas o que eu queria dizer é que, tipo assim, eu realmente fiquei triste na época, porque eu me senti desprezada, porque eles sabiam, talvez eu não tivesse dado a riqueza de detalhes do quanto me magoou, mas no mesmo dia no camarim a gente bateu ali, que até eu e o Danilo achamos ele desconfortável, achamos ele desnecessário, mas no primeiro momento eles tentaram me ajudar, eu não quis porque era um homem muito mais poderoso que eu fiquei acuada, mas ainda assim achei que eles poderiam ter feito mais. Exatamente. Até beleza, porque nos áudios, ela até fala, tipo assim, não, vocês não sabiam, tá tudo bem. Eu fico muito feliz de saber que eu não tô sozinha, que agora que vocês sabem, vocês estão aqui pra me ajudar. Que na verdade o que ela volta atrás falando que desde 2016 até 2020, que são o momento das conversas gravadas, ela já tinha reiterado mais algumas vezes o quanto isso foi ruim pra ela. Pela troca ali não parecia, realmente. Pelas próprias palavras dela, ela mesma disse, vocês não sabiam, eu não falava, eu nunca falei. Então realmente assim, eu acho que agora ela se sentiu aquada. Sabe quando você tá, tipo assim, em cima de uma verdade? É uma verdade, o vídeo tá ali. Se não foi combinado, foi importunação e acabou. Tanto que tá sendo acatado o processo. Mas, às vezes a gente fica tão em cima de uma verdade que a gente, tipo assim, baralha outras coisas que saem como verdade aos nossos olhos, mas não são. É o que tá acontecendo com ela, entendeu? Exatamente. Agora, quanto à questão dela com o Otávio Mesquita, gente... Isso a gente não tem nem que discutir, gente. Isso é indiscutível. Não coloque o erro ou o ruído da mensagem dela no primeiro vídeo, quando ela tá abalada, emotiva, pra anular qualquer tipo de coisa que aconteceu em 2016 com o Otávio Mesquita. E acabou. É o mesmo problema, mas não tem correlação. Aqui o que a gente tá falando é só o fato que, tipo assim, acusaram o The Noite de uma coisa muito grave e que realmente não aconteceu. Agora vamos ver só mais um compilado de pessoas aqui na internet pra a gente entender o que as pessoas estão falando. Onde que o Brasil está? Onde que o Brasil está? Nenhuma realidade paralela, alguém iria me parar e falar que um dia eu iria concordar com Danilo Gentili. Mas isso aconteceu. Se pronunciou sobre toda essa situação que aconteceu com a Juliana e pasmem, mostrou até as provas. Tá passado? Bem aquilo, contra fatos não há argumento. O áudio dá pra ver que a decisão foi dela de não levar essa situação pra frente, não porque ele não tinha ajudado. Ele disse ainda que comprou uma briga com o Otávio Mesquita por causa dela. Depois disso, eles tiveram um atrito e o Otávio Mesquita começou a difamar ele na internet. Enfim, é uma situação bem complicada, porque nesses áudios dá pra ver que de fato ele se importou com a situação. Eu acredito que a Juliana ficou muito chateada, porque quando essa notícia saiu, o Danilo não se pronunciou e deixou ela ser massacrada na internet. Muita gente começou a julgar ela, falando que ela tava querendo só fama e hype em cima disso. Mas por outro lado, pode ter sido uma forma dele não querer expor ela, né? O Danilo mostrou um e-mail que ele enviou pro advogado dele depois de conversar com a Juliana. No e-mail ele fala que queria denunciar ele contra a vontade dela. O advogado responde dizendo que entende a preocupação dele, mas que essa decisão era exclusivamente dela e que não cabia a ele expor a Juliana. Por fim, o Danilo afirma que ele fez isso tudo pra ouvir da Juliana que ele não fez nada porque ela não é branca e rica. Gente, depois dessa treta toda do Danilo Gentili, eu aprendi uma coisa. Sempre guardem prints, áudios, gravem ligações e guardem e-mails, porque isso pode servir como prova pra você lá na frente. Mesmo assim, quando terminou a ligação, o Danilo mandou um e-mail pro advogado dele dizendo que queria denunciar esse acontecimento, mas o advogado dele disse que ele não podia fazer isso, que quem poderia decidir isso era apenas ela. Ou seja, ele deu todo o apoio pra ela e tem prova disso. Então, assim, não sei por que ela fez isso pra acusar o Danilo, mas ela perdeu um grande amigo. Porque na conversa ele disse, não, ela não é minha funcionária, ela é minha amiga. Então, assim, gente, o que a ganância faz com a pessoa? Agora ela se queimou. Acho que a Juliana enterrou a carreira dela agora. Ela tem um problema dela com o Otávio Mesquita, tá certo em processar e viu o que a justiça fala disso. O problema é que ela, para dar corpo nessa denúncia dela, ela colocou preta, pobre, no jogo e falou que o Danilo Gentili não defendeu ela porque ela é uma mulher preta. Só que o Danilo Gentili fez um vídeo com áudio, com fotos, com e-mail, que sim, detonou toda essa narrativa dela. Aí agora que ela saiu lá do SBT, né, porque ela saiu, primeiro ela não estava mais gostando do The Noite, quis crescer no SBT. No SBT ela já não tinha mais a proteção do Danilo, que ela estava com medo de perder o emprego se denunciasse o Otávio Mesquita. O Danilo e o diretor do programa, o João, falou, você não vai perder emprego, você é a prioridade. Só que não quero mais o The Noite, quero o SBT. SBT meteu o corte. Como ela não era mais protegida do Danilo, rodou junto. E agora está entrando com o processo contra o Otávio Mesquita. Não vou tirar no mérito do processo. O problema é que o Danilo Gentili apresentou todas as provas que ele queria entrar com o processo, muito antes. E agora falar que o Danilo não defende ela por ser preta,
Eu tava prontinho pra defender ela nesse caso, tipo assim, querendo ou não, Otávio Mesquita vai tomar. Mas enfim, o ponto é que eu tava certinho pra defender ela, porque realmente, ao que tudo indica, o cenário que a gente vive no Brasil, isso seria completamente verdade e assim, dificilmente alguém conseguiria refutar. Mas o Danilo conseguiu. Fora que na época que ela foi contratada, como vocês podem ver aqui em cima, ela foi escolhida ao contrário de uma mulher branca, loira padrão, e a própria Band não queria que ela fosse contratada. Assim, como disse o Léo Lins também, né? Não quero me comprometer aqui com a Band. E no fundo, isso acaba desmoralizando toda a luta, porque começa a falar, tá vendo? Ah lá, vocês negros falam qualquer coisa só pra tentar ganhar uma discussão, usando argumentos que são negros, sabe? Começa a alimentar algumas pessoas que já têm esse pensamento enraizado, e aí isso justifica. E aí, pô, fica complicado pra todo mundo, pra todos nós. Complica pra todo mundo. Tem que tomar muito cuidado na hora que você vai levantar uma bandeira, gente. Você tem que ter muita certeza. É porque tem muita gente que já vem com esse discurso pronto. Ai, mimimi, usam pauta racial pra tudo, usam homofobia, racismo pra tudo. Agora tudo é preto e gordo. A federal está destruindo as crianças. Sempre vai ter uma pessoa que vai estar pronta pra trazer esse discurso em qualquer caso. Sempre. Então, quando esse discurso é usado de forma leviana, só dá mais munição pra essas pessoas falarem isso quando as coisas são feitas essas pessoas mesmo. ruins falarem isso, sabe? Exato. Então ali, cara, ela deveria ter focado só naquilo que a causa ganha. Pelo menos pro grande público. Porque tem imagens. Todo mundo viu, tem Todo vídeo. mundo viu o desconforto dela, a cara dela de ojeriza. Tamanho. Sabe? Todo mundo viu. Só que aí ela usou, óbvio, das próprias chateações pessoais, de ter sido demitida, de talvez estar afastada da galera do The Noite, de não ter se sentido acolhida. Ela usou os próprios recalques pessoais pra inflamar e envenenar o próprio discurso dela contra ela mesma. Então, assim, eu lamento muito. De novo, eu espero que a justiça, no caso dela, que causa ganha ao nosso ver, né, do grande público sensato, que ela veja essa justiça contra o Otávio Mesquita, mas que nesse caso aí realmente, eles poderiam ter feito mais. Sim, a gente sempre poderia ter feito mais pelaquela pessoa que a gente ama, tal, porque eles não são especialistas em compliance, especialistas em como lidar com vítimas de importunação sexual, porque nem eu sou, nem você, nem ninguém é, menos os especialistas. Mas entende, a gente trabalha com o que a gente é, tipo aquele da Débora Seco, a gente queria ser tão baixo que a gente é, mas a gente é o que a gente consegue ser. E a gente quer ser muito, eu queria ser tão melhor do que eu sou, mas eu sou o que eu consigo ser. E é complicado, assim, realmente eu acho que a opinião pública virou contra a Juliana, e de novo, é o que eu já falei em vídeos sobre o caso da Sofia Cascon, né, de Emília Pérez. A corda vai arrebentar sempre mais pro lado mais fraco. Como ela deu essa munição, ela já é uma mulher fora do padrão, ela já é uma mulher preta. Serve só pro público ficar ainda mais contra ela. Mas enfim, o que vocês acham de tudo isso? A gente quer saber a opinião de vocês quanto a isso. Siga a gente nas redes sociais, tudo sempre. E lembrando, se você é vítima desse tipo de crime e você ainda não despertou ou você ainda tem medo, tá tudo bem. E se você já despertou e tomou coragem, procura ajuda com pessoas que você confia. Um beijo. Tchau.